Pastor Átila Ribeiro, seja bem-vindo ao nosso canal. É uma alegria poder ter o senhor aqui pela primeira vez. Espero ter outras vezes aqui. É um prazer ter o senhor para compartilhar conosco a respeito desse tema. Já eu peço a você para se apresentar para o pessoal. Meu nome é professor Kleber Guedes. Em primeiro lugar, é um imenso prazer estar com o senhor aqui nessa entrevista. Tema propício, tema muito importante para todo estudioso, né, da Bíblia Sagrada. É uma alegria imensa estar aqui com o senhor. Bom, como o senhor já me apresentou, eu sou o pastor Átila Ribeiro, sou da cidade de Cachoeiro do Itapemirim, aqui no Espírito Santo, próximo, geograficamente falando, aqui próximo à Vitória, que é a capital do Espírito Santo. Moramos aqui já desde que eu nasci, né? Há 33 anos atrás. Tem um cara de 18, mas eu tenho 33. Estamos aqui em Cachoeiro, Itapemirim. Como o senhor mencionou, somos professores aí de hebraico, de grego e de teologia, também cursos básico, médio e bacharel em teologia. Para a glória de Deus, pastor também aqui na cidade, pastoreio uma igreja aqui, um ministério abençoado, né? Como vice-presidente e também como dirigente. É uma alegria muito grande estar aqui com o senhor e espero poder contribuir na vida dos seus internautas aí, espero contribuir aí significativamente, corroborar e também, obviamente, aprender com os senhores. Amém, meu pastor? Fique à vontade. Maravilha, professor, uma alegria tê-lo aqui conosco e gostaria que o senhor fizesse uma pequena introdução a respeito dessa temática, a respeito do grego e do Novo Testamento, para que assim a gente possa apresentar algumas perguntas. Beleza pura. Bom, pessoal, em primeiro lugar, a entrevista tem o tema o grego koiné e o Novo Testamento. É propício nesse momento para quem é estudante aí da língua grega, para quem é estudante do idioma original ao qual o Novo Testamento foi escrito. É propício, antes de nós fazermos aqui uma pequena introdução, é propício eu fazer uma pergunta. Por que estudar o idioma original do Novo Testamento? Ou, de um modo geral, por que é importante nós estudarmos os idiomas da Bíblia? Várias pessoas que desconhecem o idioma dizem o seguinte: não é importante saber os idiomas bíblicos. Na verdade, essa fala teria peso se fosse afirmada por alguém que os conhece, não por pessoas que nunca dedicaram tempo da sua vida para estudá-los, né? Em 1524, Martinho Lutero fez a seguinte afirmação: na medida que amamos o Evangelho, coloquemos uma forte ênfase nos idiomas, pois não foi sem razão que Deus escreveu as Escrituras em 2 idiomas primários, o Antigo Testamento em hebraico, sua maior parte, e o Novo Testamento em grego. O mesmo Martinho Lutero diz o seguinte, eu acho fenomenológico essa fala, eu acho importantíssima a fala de Lutero. Ele disse: os idiomas são a bainha a qual a espada do Espírito está contida. Bom, então, em primeiro lugar, é importante porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, por que é importante estudarmos o idioma original que o Novo Testamento foi escrito? Eu tenho uma fala do meu primeiro professor de grego bíblico, eu ainda estava iniciando aí na vida acadêmica no que tange ao estudo do grego. Ele diz o seguinte: as traduções tiram uma foto de longe, os originais uma foto de perto. Então é importante nós estudarmos. Por quê? Porque o Novo Testamento ele foi escrito nesse idioma original. Então, para fazermos uma exegese mais apurada do texto bíblico, uma interpretação mais correta, seria bom se todos os estudantes da Bíblia dedicassem um tempo ao estudo dos originais, ok? Em segundo lugar, é propício nós fazermos também uma introdução concernente à língua grega. Eu não vou esmiuçar o assunto, não porque eu não goste, não porque eu não queira, é porque o nosso tempo hoje não é propício a nós esmiuçarmos aí essa introdução que nós estamos falando aqui. Mas se você quiser saber mais a respeito dessa introdução que eu farei, eu vou indicar para os meus amados irmãos aqui um livro muito bom que é a Gramática de Grego de Daniel Wallace. Daniel Wallace ele faz uma apresentação sobre-humana sobre essa introdução. Bom, em primeiro lugar,
Por que é importante nós sabermos a respeito do grego koiné? Nós que somos estudantes do grego do Novo Testamento, nós sabemos que a língua grega ela teve 5 estágios no seu desenvolvimento. O primeiro estágio da língua grega aconteceu cerca de 1000 anos antes de Cristo, que é o que nós chamamos de pré-homérico. O pré-homérico, né, por falta de literatura nessa época, nós sabemos muito pouco sobre esse período, mas de acordo com as invasões da Península da Ática, ele foi difundindo e surgiu posteriormente o segundo período da língua grega, que é o período clássico. O período clássico da língua grega durou aí até o ano 330 antes de Cristo. Nessa época surgiu os dialetos, inclusive nessa época aí conhecido como a Era dos Dialetos, surgiu vários dialetos. 4 deles é importante nós citarmos. O primeiro deles, o eólico, segundo, o dórico, terceiro, o jônico e depois o dialeto ático, conhecido como a Era de Ouro dos dialetos. O ático foi a nomenclatura usada no grego clássico até meados aí no século III, século IV antes de Cristo, usado aí em várias literaturas da época. Então, nesse período do grego clássico, nós temos vários dialetos, né? Porém, 4 deles vão se destacar. O que mais influenciou foi o dialeto ático, né? Durante o século IV a.C., na chamada Era de Ouro do grego clássico. O ático foi o falar de Atenas, que era o centro político e literário da Hélade. Hélade era como os gregos chamavam a sua cidade, né, a Grécia. Né? Os antigos gregos denominavam-se de Heleno e a seu país chamavam de Ilíade. Então, por isso que nós falamos a época da Hélade. Né? Essa fala aí de grego, né, surgiu pelos romanos, depois aplicada aí aos gregos. O dialeto ático, né, apesar do grego clássico ser, tecnicamente falando, uma referência a todos os dialetos desse período, o ático ele é usado normalmente como uma característica do grego clássico. Então é muito importante os estudantes do grego koiné conhecer um pouco aí sobre o dialeto ático, que nós chamamos de o grego clássico, usado aí nas maiores obras no que tange escritos gregos da época. Por exemplo, as tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, as comédias de Aristófanes, as histórias de Tucídides, Xenofontes, os discursos de Demóstenes e até mesmo as obras de tratados filosóficos de Platão. Então, o ático, nessa época, ele foi o que mais influenciou na era dos dialetos. Aí, depois desse período, surgiu, com as conquistas de Alexandre o Grande, surgiu o que nós chamamos e denominamos de grego koiné, que foi mais ou menos aí do ano 330 ao ano antes de Cristo, ao ano 330 depois de Cristo, né? Com as invasões indo-europeias na época, no terceiro milênio, surgiu a dialetação. O que acontecia? Os invasores, eles tinham uma língua única, que foi se dividindo aí em vários dialetos. Aí, nessa época, surgiu o que nós chamamos de cidades-estados. Alexandre o Grande, que era um grande conquistador da época, foi um grande conquistador da época, ele veio trazendo o dialeto chamado de grego koiné, até porque Alexandre o Grande se tornou ali diretor de uma confederação de tribos, cuja capital era Atenas e outras cidades gregas aí. Aqui nós temos, então, o período de 330 a 330 depois de Cristo, 330 antes de Cristo e 330 depois de Cristo. Nessa época, houve o que nós chamamos de miscigenação, que suavizou a aspereza de alguns dialetos e destituiu outros e sua importância. Essas cidades e colônias que foram conquistadas por Alexandre o Grande, consecutivamente, né, consequentemente, aprenderam o grego koiné como a sua segunda língua. Isso aí vai favorecer para que o grego koiné fosse difundido e até mesmo o que nós chamamos de cultura helênica. Aí nós temos
o quarto período, que não vem ao caso comentar tão profundo agora, que é o grego bizantino. Depois da conversão de Alexandre de Constantino, no ano 330 depois de Cristo, o grego bizantino, também conhecido como grego medieval ou grego eclesiástico, ele assumiu o lugar ali do que nós chamamos de grego koiné, e foi aí que o Império Romano passou a utilizar, o cristianismo, perdão, passou a utilizar o grego chamado de grego eclesiástico. Aí depois, no ano 1453, com a conquista dos turcos, surgiu o que nós conhecemos hoje como grego moderno. Depois, quem sabe eu posso comentar um pouco sobre o grego bizantino e o grego moderno. Mas o foco do nosso alvo, o alvo do nosso comentário hoje é a respeito do grego koiné. O grego koiné, também conhecido como grego bíblico, ele surgiu nesse momento. Obviamente, Alexandre o Grande começa a conquistar no ano 330, aí o Império Grego vai até o ano 330 depois de Cristo. Mas, obviamente, todo professor de grego e até mesmo os estudantes que estão aí no estado intermediário, ou até mesmo iniciantes, sabe que não foi de um dia para o outro que o koiné passou um certo tempo até todas as cidades, toda a língua grega ser conhecida como o idioma mundial. Então nós temos o ápice do grego koiné, que foi 100 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. Aqui é propício nós estudarmos as perguntas que o nobre professor Kleber Guedes irá nos fazer a respeito e os demais irmãos, porque nós estamos no contexto do Novo Testamento. 100 antes de Cristo e 100 depois de Cristo. Aqui surgiu o grego koiné como ápice, né? Nós conhecemos como o ápice do grego koiné, onde ele se tornou aí o idioma falado aí universalmente. Alguns chegam até mesmo a compará-lo com o inglês atualmente, uma comparação que é propícia nesse momento. Enfim, eu paro aqui para abrir, para fazermos aí alguns comentários sobre esse tema, depois que você já viu aí sobre os 5 estágios da língua grega. Agora nós chegamos ao ano 100 antes de Cristo e ao ano 100 depois de Cristo. Esse período aí de cerca de 200 anos foi quando o grego koiné passou a ser utilizado aí de várias formas, e inclusive no Novo Testamento. E eu quero fazer uma terceira pergunta, e já vou passar para o professor Kleber Guedes, que está comentando aí sobre o tema de hoje. Em primeiro lugar, o que é koiné? A palavra koiné, uns pronunciam koiné, já te explico por que uns pronunciam koiné e outros pronunciam koiné, já te explico posteriormente as pronúncias dentro do grego. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, ok? Agora, o que é koiné ou koiné? Eu prefiro a pronúncia koiné. O koiné significa simples, ele é, na verdade, um adjetivo feminino de koinos, que significa comum. Nós usamos a forma feminina para modificar o termo dialectos, que é um substantivo feminino de segunda declinação, né, como os estudantes do grego sabem aí. O termo koiné, então, significa o grego comum ou o grego helenístico, para lembrar aquele processo de helenização feita por Alexandre o Grande. E aqui eu quero voltar a palavra para o reverendo professor Kleber Guedes e depois eu continuo falando a respeito de onde eu parei. Professor, pode comentar. Muito bom, uma tremenda aula aí para todos aqueles que terão a oportunidade de ver esse vídeo que estão assistindo. Então eu peço a você, deixa seu like, se inscreva no canal.